Se você precisa de uma inteligência artificial gratuita relacionada a textos, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te mostrar um assistente de IA que vai te ajudar em todos os processos de criação de um texto, seja para fazer um simples comentário na sua rede social favorita ou até mesmo fazer um super trabalho elaborado de 200 páginas. O meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos pro que interessa. A IA da vez é o Quillbot. E por que eu tô trazendo essa inteligência artificial aqui pro canal? É o seguinte, além de ser uma ferramenta relacionada a textos, que tem muitas funções grátis, sim, ela é uma ferramenta paga, custa R$20, mas a maioria das suas funções são grátis e funcionam bem, ela ajuda muito no dia a dia de você que utiliza o computador para trabalhar. Então, se você manda e-mail, se você comenta em vídeos, se você cria conteúdo pela internet, ou se você utiliza a internet para fazer pesquisa e trabalhos científicos complexos, certamente você vai precisar dessa IA, porque ela conta com uma gama de ferramentas absurdas que te ajudam no dia a dia. E o mais legal dela, que eu já vou passar aqui no começo desse vídeo, é o seguinte: essa é uma ferramenta que pode ser integrada em todos os seus programas. Bom, pelo menos na maioria deles. Exemplos de programas que pode utilizar essa ferramenta: PowerPoint, Notion, ChatGPT, WhatsApp, Facebook, X, Outlook, todos os programas do Microsoft Office, Canva, Discord e por aí vai. Basicamente, você vai ter um assistente de textos no seu computador. E sempre que você precisar fazer uma consulta, uma tradução, corrigir algum texto que você tem ali alguma dúvida, ou até mesmo melhorar um texto que você escreveu, mas acha que não ficou tão legal para outra pessoa entender, essa ferramenta vai entrar em ação. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Eu vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição, tá? Não é um patrocínio, eu tô trazendo aqui de livre e espontânea vontade, até porque já é uma ferramenta bem famosa na gringa. No Brasil a galera não usa muito. Você pode ver que aqui no Microsoft Edge já tem 600 mil usuários. Você pode instalar no seu Microsoft Edge, pode instalar no seu Google Chrome, pode baixar também no seu Windows e também fazer uma conexão aí com Outlook, documentos do Google e Gmail, beleza? Bom, e quais são as ferramentas que são tão úteis assim? A primeira delas é uma ferramenta que te permite reescrever qualquer texto. Para te mostrar isso, é bem simples. Aqui na página inicial, você vai aqui em Paraphraser e você vai colocar Português do Brasil. Depois de selecionar o Português do Brasil, você vai colocar o texto da sua preferência. Para esse teste aqui, eu estou usando o Microsoft Copilot, tá? E ele me deu um texto que eu vou copiar para a gente fazer o teste aqui no Quillbot. Então, eu vou colar o texto aqui e agora ele vai me dar sugestões de como melhorar esse texto. Só clicar no botão verde. E olha que interessante, agora várias palavras e frases do meu texto têm marcações. Por exemplo, aqui em As mudanças climáticas foi substituído para as alterações climáticas. Quando eu dou um clique em alteração, eu vejo todas as palavras que poderiam ser utilizadas no lugar de mudanças, tá? Então, mudanças, transformações, modificações, mudações, variações. E é claro que nem todas essas são corretas, mas aqui é um exemplo de como você pode substituir cada palavra de um texto. Isso ajuda muito, principalmente para você que trabalha com artigos científicos e não quer ter nenhum problema com plágio. Ou para você que está fazendo um trabalho acadêmico e não quer deixar que o seu texto seja reconhecido como inteligência artificial. Então o Quillbot vai te ajudar muito nisso, visto que você pode trocar algumas palavras e outras não e deixar assim o seu texto quase que 100% original. E como você pode notar, as palavras em vermelho podem ser substituídas por outras palavras, só que também tem uma quantidade de palavras azuis. Quando você clica nessas palavras azuis, você vê que são palavras que podem ser não só substituídas, mas elas podem ter outra palavra antes delas. Por exemplo, o econômica poderia ser atividade econômica, ou produção econômica e situação econômica, fazendo com que isso não só altere o seu texto, mas também deixe ele mais longo. E cara, uma coisa interessante que eu tava olhando aqui é que
É absurda a quantidade de coisas que você pode mudar no idioma português com um texto de, sei lá, 7 linhas. Em 7 linhas você consegue alterar basicamente todas as palavras. A maioria das palavras tem sinônimos e podem ser alteradas aqui do jeito que eu quiser. Isso é bem interessante. Bom, e essa aqui é só a primeira feature da plataforma. Vamos conhecer as outras. Segunda feature interessante aqui da plataforma é um checador de gramática, tá? Você vai colocar um texto aqui e ele vai checar se esse texto está escrito da forma correta ou não. Lembrando que a plataforma vai suportar alguns idiomas, eu vou colocar sempre português do Brasil. Eu vou colar o mesmo texto que foi a referência que a gente usou no teste anterior e ele vai mostrar para mim que esse texto não tem nenhum erro de gramática. Então apareceu aqui, bom trabalho, 0 erros. Bom, para ter certeza que isso aqui funciona bem, eu vou trocar o elas por eles. Eu vou colocar também um mas e vou colocar 2 vírgulas. Bom, ele já está fazendo a análise desse teste e ele já mostrou aqui o que está errado e como eu posso melhorar. É só clicar no botão verde e o texto será corrigido quase que instantaneamente. Então, você não precisa fazer as correções na mão, você pode fazer todas aqui pela ferramenta mesmo. Claro, quando é uma correção simples, não tem problema, mas agora imagina as pessoas que trabalham com 30, 40 páginas de um artigo científico. Isso aqui é uma mão na roda. Outra coisa interessante é um detector de inteligência artificial. Vamos lá. Utilizando o mesmo texto que a gente pegou ali no Microsoft Copilot, a gente coloca aqui na ferramenta, sempre na opção em português, e ele diz o seguinte: se você quer resultados melhores, você pode colocar pelo menos 80 palavras, tá bom? Eu vou colocar aqui 52 palavras e vou pedir para ele detectar se tem inteligência artificial ou não nesse texto. E galera, já vou avisando, é óbvio que ele vai acertar, porque esse texto realmente tem 100% de A. Vamos ver. Bom, ele já falou aqui, esse texto é 100% gerado com inteligência artificial e ele é 0 humano, tá? E inclusive você pode dar um clique aqui em refinar e a ferramenta vai basicamente reescrever para você para ficar um texto mais humanizado. Cara, você já reparou que a gente está num mundo onde a gente escreve com inteligência artificial e usa uma outra inteligência artificial para humanizar o nosso texto? É algo surreal, é algo meio estranho. Bom, mas vamos para a próxima feature. Bom, nessa ferramenta temos a opção também de humanizar qualquer texto. Só que infelizmente essa opção ainda não funciona para o português brasileiro. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente coloca aqui o texto em português mesmo e pede para humanizar. A IA vai humanizar esse texto para inglês, porque só existe a opção em inglês. Mas por que isso interessa? Bom, se você estiver trabalhando com outro idioma, às vezes você quer fazer uma tradução para o outro idioma, só que deixar ela simples, não deixar algo muito rebuscado, nem deixar algo muito formal. Nesses casos, a ferramenta também vai te ajudar. É óbvio que seria melhor se tivesse a opção português, mas pelo menos a gente tem a opção em inglês aqui, que é o idioma mais utilizado. Então a opção de humanizar também pode ser bem útil para algumas pessoas. Bom, e para fechar esse review, tem algumas ferramentas aqui que ficam escondidas, tá? Você clica aqui na opção de mais, você vai encontrar mais algumas ferramentas e eu vou mostrar brevemente como elas funcionam. A primeira delas é que eles contam também com a opção de chat. Então você pode gratuitamente entrar aqui e trocar ideia com ele, tá? Esse chat funciona muito bem. Você também tem a opção de fazer tradução. É uma excelente tradução em vários idiomas, tá? Você pode fazer aqui dentro da plataforma. Você também vai ter uma opção muito boa, que é de criar um resumo de qualquer texto que você encontre. E a coisa mais legal é que você pode criar o resumo em bullet points. Então você coloca um texto normal, pede o resumo e ele te entrega com os pontinhos de bullet points. Ficando de uma forma muito simples, inclusive, de você transformar isso aqui numa apresentação. É bem legal. E para fechar, tem duas opções aqui que eu não encontro em nenhuma ferramenta, que eu só vi até agora no Quillbot, que é o seguinte, presta bem atenção. A primeira delas é uma opção de citação, é um gerador de citações. E isso aqui é extremamente roubado, por quê? Imagina que você está fazendo um trabalho e você precisa de uma referência. Bom, você vai chegar aqui e vai colocar o tema do seu trabalho. Eu vou colocar aqui aquela doença que o YouTube não gosta e vou clicar no botão verde. Em alguns segundos vão aparecer os principais artigos científicos relacionados a essa doença e também algumas opções de livros
que falam desse assunto. E eu posso dar um clique em cada uma desses artigos científicos ou de livros e ir lá ver o que exatamente aquilo está falando. Ou seja, tu não precisa fazer toda a bibliografia na mão, tá? Tu pode fazer isso de uma forma muito mais inteligente. Interessante entender também que aqui tem alguns estilos de citação, como por exemplo Harvard, Chicago, AMA 10ª edição e por aí vai. Então, cara, com certeza você vai precisar disso aqui em algum momento. E a parte legal é que você clica em alguma dessas referências, aperta esse botão verde aqui de copiar e pronto, é só colar no seu trabalho, não tem dor de cabeça nenhuma. E agora a última opção que o site oferece, se você desce aqui até a última ferramenta, você tem a opção chamada Quillbot Flow. Cara, quando você abre esse Flow, o que acontece? Você vai praticamente abrir uma versão do Word, tá? Só que com todas as inteligências artificiais aqui da plataforma, todas de uma vez. Então você vai ter aquelas ferramentas de reescrever, de resumir, de traduzir, textos sugeridos, contador de palavras, você vai ter pesquisa em tempo real. A IA pode até fazer um review e mostrar se o seu texto tá ficando bom ou tá ficando ruim. Cara, isso aqui é surreal. E se tiver muito complicado para você, ainda tem uma opção aqui abaixo, ó, onde a IA vai ler todas as palavras, vai ler todo o texto para você. A IA literalmente vai ditar para você o texto que você precisa fazer. É uma opção extremamente roubada. Bom, pessoal, então fica aqui o meu review do Quillbot. É uma ferramenta que certamente tem que estar aí nos seus favoritos, porque ela é muito, muito útil. E é claro, esse tipo de ferramenta aqui vai atender apenas a um público bem específico. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com quem possa estar interessado nesse tema. E lembre-se, algumas ferramentas estão no underground e não são tão conhecidas pela maioria das pessoas. E quando você tem acesso a esse tipo de ferramenta, antes de todo mundo, cara, você sai muito, muito na frente. Na minha opinião, o Quillbot é uma dessas ferramentas. Bom, e é isso. E se você quiser aprender mais sobre inteligência artificial, o link do meu curso está aqui abaixo. Inclusive, o Quillbot te ajuda a ganhar dinheiro de uma forma. Mas é claro que a estratégia está lá no meu curso, eu não falaria dela aqui abertamente para todo mundo, porque provavelmente o mercado iria saturar. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.